Sempre que embarcamos em um avião, depositamos nossa confiança nas mãos dos pilotos. E sempre que os pilotos entram na cabine, eles depositam sua confiança nos computadores. Trata-se de uma relação complexa entre homem e máquina. E quando ela não funciona perfeitamente, um desastre pode ocorrer a qualquer momento. Cuidado, vamos virar! Não sabíamos se íamos viver ou morrer. Piloto automático! Decisões de vida e morte precisam ser tomadas em segundos. A desorientação pode matar passageiros e tripulação. Voar, nos dias de hoje, é uma tarefa bastante complexa. O piloto é sempre a última linha de defesa. Quando o pior acontece, a pergunta é: quem está no comando? Mayday, desastres aéreos. Essa é uma história real, baseada em gravações de dados da cabine, depoimentos de pessoas envolvidas e relatórios oficiais. Piloto automático. É pouco mais de 8h30 da manhã em Sanford, Flórida. Esses aspirantes a piloto caminham para a aula externa no aeroporto. O tópico de hoje, conhecer um Cirrus SR-20. Esse é um dos modelos mais novos. Vemos isso só de olhar para ele, devido às luzes nas pontas das asas, chamadas luzes de reconhecimento. Todos os anos, dezenas de alunos se matriculam na Delta Connection Academy, esperando ao final do curso tornarem-se pilotos de grandes empresas aéreas. A vida deles e um dia a vida dos passageiros que levarem dependem do profundo conhecimento que eles tiverem do avião que pilotarem. Aqui deste lado, é possível ver o governador da hélice. A maior parte de nossos alunos chega sem nunca ter pilotado ou com poucas horas de voo. Queremos que o aluno passe por todo o nosso programa e possa depois conseguir um emprego em uma companhia regional de transporte aéreo. Essas extremidades das asas têm uma geometria para reduzir o arrasto induzido. Esses aspirantes a piloto estão começando com aeronaves menores. Nos anos seguintes, eles passarão a conhecer grandes jatos comerciais com tecnologia de ponta. Ao pensarmos dos irmãos Wright, vemos que eles não contavam com nenhuma automação e tudo era feito utilizando força muscular, além de um pequeno motor interno a combustão. Tudo que eles faziam, mover as asas e os profundores e lemes, era feito manualmente. Mas nos últimos 100 anos, a tecnologia revolucionou a aviação. Os pilotos partilham a cabine com sistemas automáticos de computador, que controlam praticamente cada aspecto do voo. Hoje ele é capaz de fazer tudo, até e inclusive aterrissar o avião. Tudo é definido para que os pilotos automáticos e os sistemas de automação sejam ferramentas que o piloto use, mas não o substituem. Essa é uma lição crucial para os aspirantes a pilotos. Um voo seguro é um equilíbrio entre automação e treinamento. Se um piloto cometer um erro ou se um instrumento não funcionar como deve, esses computadores de voo podem transformar-se em máquinas letais fora de controle. Lima, Peru, 2 de outubro de 1996. O voo 603 da Aeroperu se prepara para decolar para Santiago, Chile. O avião é um Boeing 757 de 4 anos, um jato altamente sofisticado, famoso por sua confiabilidade e segurança. O 757 será pilotado por 2 dos melhores pilotos da empresa aérea. O capitão Eric Shriver e o copiloto David Fernandes. A bordo, há 61 passageiros e 9 membros da tripulação. O jato faz parte de uma nova geração de aeronaves controladas por computador, nas quais os pilotos são treinados para confiar em um sistema central de dados projetado para reduzir erros, tanto mecânicos quanto humanos. Subir trem de pouso. Mas essa noite, minutos após a decolagem, o voo começa a enfrentar sérios problemas. Os altímetros estão travados. O altímetro indica a altura em que a aeronave está voando. Ele está indicando 0, mas o avião está claramente em pleno ar. Isso é realmente novo. Mantenha V2 mais 10.
O 757 está equipado com 3 altímetros. Um para o piloto, um para o copiloto e um para emergência. Nenhum dos 3 parece estar funcionando. Enquanto os 2 homens tentam solucionar o primeiro problema, eles perdem outro instrumento crucial, o indicador de velocidade. A velocidade. O quê? A velocidade. O que está vendo? Não estamos subindo. Estou subindo, mas a velocidade... Mantenha a velocidade. Desnorteado pelos inúmeros alarmes confusos, o comandante Shriver resolve aterrissar. Torre de Lima, Aeroperu 603. Situação de emergência. Aeroperu 603 Lima. Estamos declarando uma emergência. Estamos sem instrumentos básicos, sem altímetro, sem indicador de velocidade. Estamos declarando emergência. Para tornar as coisas ainda piores, Shriver e Fernandes estão voando à noite, sobre a água sem pontos de referência visual. Sem poder confiar em seus instrumentos, os pilotos estão voando às cegas. Era possível controlar o avião, mas primeiro tínhamos que verificar o que havia de errado. É muito fácil, depois que a coisa acontece sentado aqui em uma poltrona em um belo dia ensolarado, dizer: isso é o que devia ter sido feito. Mas na noite escura e fria, com sirenes e alarmes disparando, é muito difícil analisar as informações conflitantes que você está recebendo. Sem poder contar com seus instrumentos, os pilotos precisam depender de informações do pessoal de terra. Pode nos dar a velocidade, por favor, se nos tiver no radar? Sim, afirmativo. 10 segundos atrás, vocês pareciam estar subindo a nível 6.000 pés, 22 milhas sul, no rumo 195. Entendido. Estamos indo para o rumo 190 e estamos a 7.000 pés no altímetro. Sim, afirmativo. Vocês estão chegando. Ainda enquanto tentam voltar para o aeroporto, as panes na cabine aumentam. Os sistemas alertam que eles estão acima da velocidade. Velocidade em excesso. Eles estão voando rápido demais. Acione os freios de velocidade. Agora, soa o aviso de stall. E então... Muito próximo do solo. O que está havendo? Muito próximo do solo. Temos o alarme de proximidade do solo. Proximidade do solo. O alarme de proximidade de solo os avisa que eles estão voando perigosamente baixo. Nível de voo de 2.000 sobre o mar. Nível de voo sobre o mar. Não, aí tem algum no checklist para o caso de você ter esses 7 ou 8 alarmes disparando e eles não conseguiam desligá-los. Altitude de 9.700. 9.700? Sim, afirmativo. Vocês têm alguma referência visual? 9.700, mas temos indicação de muito próximo do solo. Tem certeza de que você nos tem em seu radar a 50 milhas? A tripulação é bombardeada com avisos conflitantes. Não sabem qual deles acreditar. De repente, os pilotos percebem a terrível verdade. Vamos atingir a água! Para cima! Eles estão voando a poucos metros da água. Cuidado, nós vamos virar! Aeroperu 603 Lima. Aéreos, no Nat Geo. Não há sobreviventes do voo 603. Tudo devido a algum problema que descontrolou os computadores de bordo. Nas buscas feitas no Oceano Pacífico, os investigadores conseguem encontrar os gravadores de dados. Para nós estava claro que eles estavam realmente enfrentando um problema com a velocidade e a altitude. No 757, dispositivos chamados tubos de Pitot medem a velocidade do vento e a altitude. Eles são pequenos sensores externos que captam as informações de pressão aerodinâmica e as transmitem para os sistemas computadorizados do avião. No fundo do oceano, descobre-se fita adesiva cobrindo os sensores do avião. Para saber como a fita chegou ali, os investigadores se voltam para a equipe de manutenção no aeroporto de Lima.
Pouco antes do Aeroperu 603 levantar voo em Lima, funcionários da manutenção haviam limpado o avião. Um funcionário havia coberto as tomadas de pressão estática com fita adesiva para protegê-las. Trata-se de um procedimento padrão, mas quando a limpeza foi concluída, o funcionário se esqueceu de retirar a fita. Um pequeno descuido que levou a trágicas consequências. Correto, vocês estão chegando agora a 7.000. Os tubos bloqueados também explicam a razão dos controladores de voo terem dito à tripulação que estavam voando a 7.000 pés. A informação sobre a altura do avião não é calculada por radar em terra, mas pelos sistemas de bordo do avião. De 7.000 pés, o avião começou a descer lentamente, embora os sistemas de bordo não conseguissem detectar isso. E o controlador de voo não tinha como saber que a altitude indicada em seu sistema estava errada. Surpreendida pelas leituras confusas de seus instrumentos, a tripulação estava completamente perdida. Eles não tinham ideia de onde estavam, a que altura estavam voando ou a que velocidade. Vamos atingir a água! Para cima! Suba! Suba, Aeroperu 603, se necessário. O voo da Aeroperu foi uma lição mortal sobre como os pilotos se tornaram dependentes de seus sistemas automáticos de voo e como podem ficar impotentes quando esses sistemas não funcionam. Aspirantes a piloto precisam compreender a complexa tecnologia no cerne de seus aviões. Quando alguma coisa dá errado, eles precisam saber quem está no controle, pois mesmo um piloto experiente pode depender demais de seus sistemas. E ao fazer isso, um desastre pode ocorrer a qualquer momento. Na escola de voo Delta Connection, em Sanford, Flórida, os alunos enfrentam o pior na segurança de um simulador. Nenhum aluno pode se formar a não ser que consiga lidar com problemas que eles talvez nunca venham a enfrentar no mundo real. No meu curso, nós trabalhamos com uma tripulação e eles têm 26 horas de treinamento no simulador, 13 horas em cada poltrona, na do piloto e na do copiloto. A simulação consegue apresentar problemas que são difíceis de serem apresentados no ar. E como se trata de simulação, podemos repeti-la. Então, se um dia você tiver de enfrentar essa emergência, isso se torna quase uma questão rotineira. Logo depois da decolagem, os alunos enfrentam uma emergência. Pressão de óleo no motor esquerdo. Ao receberem um desses alertas, não apenas acusem seu recebimento, mas o confirmem, pois assim ambos os pilotos ficarão a par. Pressão de óleo no motor esquerdo. Vou verificar os controles de voo e rádios. Você verifica a referência. Eles repassam os procedimentos repetidas vezes, pois a sobrevivência no ar depende de se conseguir agir corretamente no simulador. Em uma cabine de verdade, até mesmo uma pequena dificuldade pode se agravar, transformando-se em uma luta desesperada para salvar o avião. 19 de fevereiro de 1985. O voo 006 da China Airlines está caindo sem controle. Nenhuma resposta, comandante! Velocidade do ar 8 nós e caindo! Um dos motores parou. Nenhuma resposta. Os instrumentos parecem não fazer sentido algum. As pessoas eram jogadas para cima como pipoca, chocando-se contra a cabine. Não sabíamos se íamos viver ou morrer. O 747 cai mais de 10 quilômetros em 2 minutos. Os pilotos mal conseguem manter o avião no ar. O avião está totalmente fora de controle. Ele vai bater. O jato mergulha de nariz em direção ao Oceano Pacífico. E então, apenas momentos antes do impacto, a tripulação recobra o controle do avião. Controle de Auckland, Dynasty 006. Estamos declarando emergência. Dynasty 006, controle de Auckland. Pista liberada, pode descer quando o piloto assim decidir. Depois de sobreviver a uma tremenda queda, o comandante Min Yuan-Hu faz uma aterrissagem tranquila e dentro dos padrões. Acho que ele foi um herói. Ele salvou nossas vidas. Achamos que ele foi um herói e deu tudo certo.
24 passageiros sofrem ferimentos leves e um membro da tripulação é hospitalizado e logo liberado. Mas o 747 parece ter atravessado uma zona de guerra. Partes de todo o revestimento do estabilizador horizontal foram arrancadas como se um tornado as tivesse atingido ou um guindaste as tivesse despedaçado. Os investigadores logo percebem que os danos ao avião não foram a causa do problema, mas na verdade ocorreram durante o violento mergulho da aeronave. Eles investigam os registros de manutenção e os registros de voo, tentando determinar a causa do incidente quase fatal. Dentro do avião, os investigadores encontram uma válvula gasta. Isso induzia diretamente a falha do quarto motor do avião, mas não deveria ter levado o avião a despencar dos céus. Motor 4 parado. A perda de empuxo em um avião com 4 motores é um incidente de menor gravidade. Trata-se de um incidente com o qual é preciso lidar, mas o avião voará com 3 motores sem problemas. Não acredito que eu tenha sido... O comandante diz aos investigadores que, enquanto a tripulação estava lidando com o motor que apresentava problema, ele deixou o piloto automático assumir o controle do avião. Mas nesse 747, o piloto automático não controla o leme. O piloto automático é acionado para estabilizar o avião. Se alguma coisa dá errado, o sistema tenta responder. Com mais potência na asa esquerda, o jato da China Airlines começou a virar para a direita. O piloto automático respondeu usando os ailerons do avião, tentando manter o 747 em linha reta. Mas os ailerons não conseguiram resolver o problema. O avião continuava virando. Para evitar que ele virasse para a direita, deveria ter acionado o leme. É possível que tenha esquecido que o piloto automático não usa o leme. Pode ter suposto também que o piloto automático estivesse apenas pilotando o avião como um ser humano, o que não era verdade. Concentrado no mau funcionamento de seu motor, o comandante Ho deixou o piloto automático no controle. Mas sem a ajuda do leme, os ailerons não estavam conseguindo manter o avião nivelado. A virada suave tornou-se mais acentuada. O avião começou a perder velocidade e, no final, foi aquele pequeno erro de pilotagem. Foi o fato de o piloto não ter acionado o pedal do leme esquerdo que levou a tudo aquilo. Virando para a direita. Velocidade indicada 230. Enfrentando problemas cada vez maiores, o comandante finalmente assume o controle do avião. Estávamos virando para a direita. Estou desligando o piloto automático. Quando o piloto automático é desligado, a situação fica ainda pior. Sem os ailerons para controlar a inclinação do jato, o avião vira. Ele mergulha nas nuvens espessas e o comandante não consegue se situar em relação ao que está havendo com a aeronave. A tripulação não tem um ponto de referência visual. Eles não fazem ideia se estão subindo. Eles dependem totalmente de seus indicadores de altitude, mas não acham que eles estejam funcionando corretamente. Perdi o indicador de altitude. Horizontes não estão funcionando. Status controlado. Mas os instrumentos estavam funcionando perfeitamente e diziam à tripulação algo inacreditável. Eles estavam caindo em direção ao Oceano Pacífico. Eles não conseguiam acreditar no que estavam vendo e acharam que tivessem perdido seus instrumentos de altitude, mas eles não tinham perdido. Na verdade, o avião estava entrando em uma manobra acrobática. Era possível ver os comissários e todos aqueles que estavam sem os cintos de segurança voando pela cabine. Somente quando o avião sai das nuvens é que o comandante Ho consegue reaver o controle de sua aeronave. Consigo ver o horizonte. Pois agora ele tem uma referência visual. Quando o comandante Ho conseguiu assumir o controle total do avião, era quase tarde demais. O mergulho quase fatal enfatiza a necessidade dos pilotos evitarem confiar demais em seus computadores. O
O que a automação fez, de uma certa forma, foi tirar dos pilotos o controle direto e colocá-los em uma posição na qual eles monitoram o que a automação está fazendo com a máquina. Você apenas fica ali sentado de braços cruzados por horas e horas e horas e acaba, compreensivelmente, deixando as pessoas atordoadas. Mas quaisquer que tenham sido os erros cometidos pela tripulação, ela foi bem sucedida em sua principal e maior tarefa. O grande feito deles foi salvar o avião. E, em princípio, isso é tudo o que você precisa fazer. Você precisa salvar o avião e os passageiros. E foi isso que eles fizeram. Aspirantes a piloto praticam situações de emergência repetidas vezes, para se certificarem de que, em caso de desastre, eles saibam agir corretamente. A automação é um auxílio enorme em voos de grande distância, mas se uma tripulação não compreender completamente como seu avião funciona, ela pode rapidamente se ver em situação da qual não conseguirá escapar. Piloto automático ligado. Piloto automático ligado. 10 anos depois do acidente da China Airlines, outra tripulação é desnorteada por um piloto automático ainda mais complicado e não consegue assumir o controle até que seja tarde demais. Março de 1994, Sibéria. Equipes de busca vasculham os destroços do voo 593 da Russian International Airlines. Todas as 75 pessoas a bordo estão mortas. O avião era um dos mais novos da frota, um Airbus A310 de construção europeia. Ao escutar a gravação da cabine, os investigadores ficam chocados com o que ouvem. Estou virando para a esquerda, para a esquerda! Vozes de crianças na cabine. Eles ficam assombrados ao perceberem que essas crianças haviam operado os controles de voo. As crianças eram o filho e a filha do piloto em comando, o comandante Yaroslav Kudrinsky. Os investigadores começam a juntar as partes de uma história quase inacreditável. Na noite de 22 de março de 1994, o voo 593 começa sua viagem de 10 horas para Hong Kong. Depois de várias horas, a aeronave está em voo de cruzeiro com o piloto automático. A bordo estão duas crianças fazendo seu primeiro voo internacional, Yana e Eldar Kudrinsky. Um amigo da família e colega piloto traz as crianças para verem o pai. Oi, papai. Esse é o copiloto, Igor Piskarev. É o início de uma cadeia de acontecimentos fatais. O que acha do nosso novo avião? É muito legal. É incrível. O voo 593 está agora a mais de 2.000 milhas a leste de Moscou, quase no centro da Sibéria. Seguro de que o piloto automático esteja controlando o avião, o comandante Kudrinsky permite que seus filhos se sentem na poltrona do piloto e segurem os controles. Ao contrário do voo 747 da China Airlines, o piloto automático mais sofisticado desse jato consegue controlar todas as partes do avião, incluindo o leme. Na verdade, a leve pressão de Eldar sobre os controles desliga a parte do piloto automático. Eldar está agora controlando manualmente os ailerons do jato. Sem que seja perceptível no início, o avião começa a se inclinar. Ninguém na cabine reage à gradual alteração de direção. E o próprio projeto do avião oculta o fato do avião estar à beira de um desastre. Claro, eu fiz. Uma outra peculiaridade do avião é que ele não possui alarme, indicando o desligamento do piloto automático no painel de alarmes. Enquanto nossos aviões russos disparam um alarme em uma situação dessas. Eles vêm de outro planeta. Aéreos, no Nat Geo. O piloto automático continua controlando as outras funções do avião. Apenas os ailerons estão nas mãos de Eldar. Mas isso é o suficiente para afetar o voo. Momentos depois, o Airbus se inclina a 45 graus.
A força da virada faz com que todos fiquem presos às suas poltronas. Rapazes! O aumento da força da gravidade dificulta o acesso aos controles. Certo. Segure o manche. Eldar é o único com as duas mãos nos controles. Vire! A velocidade da virada o está prendendo à poltrona. Para o outro lado! Vire para a esquerda! Mas como é que se faz isso? Tá bom, saia daí! Mas Eldar não consegue sair. Seu corpo parece ter o dobro do peso normal. De repente soa um alarme. O piloto automático está se desligando. Quando o jato alcança uma posição tão extrema, o piloto automático é projetado para desligar completamente. Trata-se de um recurso de segurança que coloca o piloto de volta ao controle total da aeronave. Mas, nesse caso, é um adolescente que está na poltrona do piloto. O avião começa a mergulhar em direção ao solo. Para a esquerda, o solo está logo ali! O avião mergulha a uma velocidade incrível, mais de 200 metros por segundo. Para os passageiros, isso é equivalente a um elevador que de repente despenca. Sai daí! O comandante Kudrinski luta e volta à poltrona do piloto, mas é tarde demais para salvar o voo 593. Assim como com o acidente da China Airlines, quase 10 anos antes, a tripulação russa foi confundida pelas indicações de seu equipamento. Mas nesse caso, eles não conseguiram recuperar o controle do avião até que fosse tarde demais. O acidente não começou com um problema mecânico, mas com uma simples decisão tomada por um piloto bastante experiente. Eu nunca ouvi nada assim antes ou depois disso. Não foi nada profissional da parte do comandante. O copiloto também é, em parte, responsável por não levantar maiores objeções imediatamente. Permitir que alguém não qualificado se sente na poltrona de comando de um avião de passageiros comercial é impensável. O erro da tripulação agregou-se ao fato de que eles não conheciam totalmente seus sistemas computadorizados. Esses sistemas estão malucos. 10 anos depois, um outro piloto experiente é confundido por seus instrumentos. E dessa vez a situação é complicada por uma sensação comum, que os pilotos são treinados para ignorar. 3 de janeiro de 2004. Um voo fretado da Flash Airlines está se preparando para decolar do popular resort turístico Sharm el-Sheikh, no Egito. 148 pessoas estão a bordo. Bom dia, senhoras e senhores. Em nome do comandante Keder e sua tripulação, damos as boas-vindas a bordo do Boeing 737-300 da Flash Airlines. O comandante é Keder Abdullah, de 53 anos, ex-oficial da Força Aérea Egípcia com mais de 7.000 horas de voo. Na escuridão, antes do amanhecer, o comandante Keder e sua equipe fazem uma decolagem tranquila. Voando manualmente, eles ainda não ligaram o piloto automático do avião. Mas enquanto ainda estão subindo, o plano de voo já começa a dar errado. Virando para a direita, senhor. O quê? O avião está virando para a direita. Para a direita? Como virando para a direita? Inclinando. Piloto automático. Piloto automático no comando. Piloto automático! Piloto automático! Sem piloto automático, comandante. Não! Meu Deus! Meu Deus! De manhã, os investigadores descobrem que não há sobreviventes do terrível acidente.
O avião tinha acabado de decolar e parecia muito estranho que o acidente tivesse ocorrido tão rapidamente logo após a decolagem. Investigadores franceses e americanos juntam-se às autoridades egípcias nas buscas. Eles levam 2 semanas apenas para encontrar e recuperar da cabine os gravadores de voz e de dados do voo. Os investigadores exploram dezenas de possibilidades, incluindo a ideia de que o acidente teria sido causado por desorientação espacial. Desorientação espacial é um problema fisiológico com origem na orelha interna. Sobre um oceano escuro, sem um horizonte visual definido e nenhuma luz em terra, o piloto pode não ser capaz de perceber visualmente se está voando para cima, para baixo, para a esquerda ou direita. E se o fluido em sua orelha interna estiver se movimentando, ou se ele inclinar a cabeça, poderá induzir a uma sensação fisiológica, que pode levar o piloto a acreditar que o avião está voando reto e nivelado, quando na verdade está virando. Entendido. Quando pronto, Inshallah. Virar da esquerda para estabilizar no rumo 306, Charme VR. Enquanto o avião virava sobre o Mar Vermelho, ele começou lentamente a sair de curso. Mas o piloto não diz nada. Ele parece não se dar conta das alterações em seu plano de voo. Na verdade, é uma situação de trabalho intenso e, quando não há referências visuais do lado de fora, por se tratar de uma noite sem lua, em que você está sobrevoando um território sem características definidas, sem luz, você realmente, como piloto profissional, deve estar totalmente ciente do fato de que essa é uma situação em que você poderia se sentir desorientado. Não se sabe exatamente o que o comandante notou. O que se sabe é que a aeronave se inclinou lentamente para a direita. Virando para a direita, senhor. O quê? O avião está virando para a direita. Como virando para a direita? Numa situação como essa, você está não só tentando pilotar o avião e compreender contextualmente o que está havendo, mas está imerso em uma ginástica mental, pois seu pensamento se concentra numa direção e ao mesmo tempo você tem o copiloto dizendo uma coisa completamente diferente. Os investigadores descobrem que mesmo com toda a informação conflitante que estava recebendo, o comandante Kader quase recuperou o controle de seu avião. É interessante que a recuperação começa quando o avião vira para o litoral. As luzes na costa teriam dado ao piloto uma visão clara e inconfundível da altitude da aeronave. Este é o momento em que a desorientação desaparece e este é o momento em que tem início a recuperação. Infelizmente, não há tempo suficiente para salvar o avião. O trágico é saber que o comandante Kader tinha diante dele todas as informações de que precisava para salvar o avião. O importante, quando a pessoa está com desorientação espacial, é confiar totalmente nos seus instrumentos. Eles estão lhe dizendo a verdade. E seja qual for a sua sensação, trata-se de uma limitação dos seres humanos. Confie nos instrumentos. Esta é uma lição trabalhada com afinco todos os dias na Academia Delta Connection. Brian Patrician é um dentre as dezenas de alunos aqui que querem pilotar jatos comerciais de passageiros. Um objetivo que ainda está a anos de distância. Devo ficar entre 5 e 6 anos numa empresa regional, antes de ir para as empresas grandes. É um percurso característico. Membros veteranos da tripulação de empresas que fazem voos internacionais têm, em geral, milhares de horas de voo, mas cada um deles começou do zero. Há um ditado bastante antigo que diz o seguinte: quando sentir que não está aprendendo mais nada na aviação, dê o fora, pois você vai se machucar. O treinamento é constante. Treinamento periódico é uma parte integral de um voo seguro. A razão de termos hoje o nível de segurança que temos deve-se em grande parte à adequação e abrangência do treinamento. Confiar em seus instrumentos, em sua automação, é uma das lições mais fundamentais do treinamento de voo. Viu como que é? Coloque a chave e dê partida no motor. Cada voo seguro, desde voos em aviões pequenos até jatos enormes, depende do trabalho conjunto de piloto e avião.
Mas ainda que a tecnologia de um jato esteja com problemas, aviões modernos são tão bem construídos que os pilotos ainda conseguem aterrissá-los com segurança. 24 de agosto de 2001. O voo 236 da Air Transat está levando 306 passageiros e tripulação. Com destino a Portugal, o Airbus enfrenta sérios problemas ao sobrevoar o Oceano Atlântico. Era possível ouvir um alfinete cair no chão. O exterior, não havia qualquer som naquele avião, na cabine, nada. A razão de tanto silêncio era porque ele estava sem combustível. Um jato de última geração se transformara num pesado planador. Lista de funções que perdemos. Não temos mais o estabilizador, estamos sem 2 sistemas hidráulicos, amarelo e azul, sem ADR 2 e 3. A tripulação não pode contar com a tecnologia que normalmente mantém os aviões voando. O jato está a 10 km de altitude sem os instrumentos mais essenciais. O comandante Robert Pichet e o copiloto Dirk de Jager precisam encontrar um meio de aterrissá-lo com segurança. Durante as primeiras 4 horas de sua viagem do Canadá até Portugal, o voo é normal. Estamos chegando ao nosso próximo ponto de referência. A cada 30 minutos, sobrevoando o Atlântico, a tripulação havia verificado sua posição e consumo de combustível em relação ao seu plano de voo. 11,2 toneladas à esquerda. Apesar dos sistemas computadorizados, alguns procedimentos, como a verificação de combustível a bordo, são feitos pelo piloto. Combustível ok. Nível normal para a distância percorrida. Tudo bem. Mas então, um pequeno alarme quebra o clima de rotina na cabine. Olha só. Um sinal de alerta. Temperatura do óleo baixa, pressão do óleo alta no motor número 2. O computador mostra que a temperatura do óleo está baixa no motor número 2. Mas mostra também que a pressão do óleo está alta. Uma indicação de temperatura baixa de óleo normalmente indica uma leitura errada, um sensor com problema. Em geral, as temperaturas não diminuem, elas aumentam. Uma temperatura baixa de óleo não inspiraria preocupação. A pressão de óleo alta é uma indicação bastante estranha. É algo bastante raro. Na verdade, eu nunca ouvi sobre isso. As leituras de óleo são tão incomuns que os pilotos acreditam que elas possam indicar um erro do computador. Mas o comandante e o copiloto continuam monitorando os níveis de óleo. 30 minutos depois do primeiro alarme, soa um outro alarme no Airbus. Alarme de desbalanceamento de combustível. Nunca vi isso antes. Siga o procedimento do checklist. Vou contatar o controle de tráfego aéreo. No Airbus 330, a maior parte do combustível fica em tanques grandes nas asas. O computador detectou que o nível de combustível no tanque da direita estava significativamente mais baixo do que o nível do da esquerda. O manual de voo recomenda a transferência de combustível através de uma válvula especial de alimentação cruzada. O combustível irá então passar de um tanque para o outro. Ao iniciar o procedimento de alimentação cruzada para corrigir o desequilíbrio de combustível, a ação de restauração deve começar muito rapidamente. Em outras palavras, a situação não deve continuar a piorar. Ainda que a tripulação esteja seguindo o procedimento adequado, a situação realmente piora. O combustível não está aumentando nos tanques da asa direita. Como é que está a quantidade? Está muito baixa, espere. Há muito menos combustível do que deveríamos ter. Parece que há um vazamento. Verifique outra vez. Os sistemas monitoram centenas e centenas de sensores e, quer dizer, eles podem ser afetados por coisas comuns, como, por exemplo, um pouco de geada ou gelo em um sensor pode levá-lo a apresentar dados incorretos. Mas, na verdade, a leitura é precisa. Há um sério vazamento em um dos motores e Pichet transferiu um combustível valioso para o tanque com vazamento. O fato é confirmado quando o copiloto de Jager faz nova verificação de combustível. Segundo todos os calibradores, todos os tanques na asa direita estão muito abaixo do nível em que deveriam estar de acordo com o plano de voo. Não há praticamente nada nos outros. E o tanque longitudinal? Também não há nada nele. A cada minuto que passa, o vazamento drena o combustível dos tanques até que, finalmente, o jato está voando
com os tanques vazios. Estamos perdendo o motor número 2. Eu não acredito. Muito bem, máxima potência no número 1. O que está acontecendo? Transfira combustível do tanque central e do tanque longitudinal. Transferindo. Quantidade de combustível chegando a 0. Não é possível. Nós não vamos ficar completamente sem combustível nesse avião. Mas, na verdade, o Air Transat ficou sem combustível a cerca de 12 mil metros acima do Oceano Atlântico. Sem combustível, não há como controlar o avião. Mas o jato ainda tem um último trunfo, uma última fonte de potência. A tripulação ativa um sistema de apoio raramente usado. Chama-se radioturbina acionada a ar. Ela será usada abaixo da fuselagem, próximo da raiz da asa. Trata-se de uma pequena hélice sob a fuselagem que é acionada pelo vento. Essa pequena hélice irá fornecer energia limitada para que alguns sistemas elétricos e hidráulicos da aeronave funcionem. Em outras palavras, embora seja um planador, pelo menos é um planador controlável. Ao decolar, esse jato da Air Transat era uma maravilha de primeira linha. Agora está despencando dos céus. E a tripulação precisa esperar que esse último recurso tecnológico os ajude a aterrissar em segurança. Aéreos, no Nat Geo. Um avião de passageiros ficou sem combustível. O jato da Air Transat é agora um enorme planador com mais de 300 pessoas a bordo. A tripulação desviou o avião de sua rota original a Portugal. Ele agora segue em direção a uma base aérea militar na minúscula ilha de Terceira, nos Açores. Vi os comissários de bordo com coletes salva-vidas nas mãos correndo pelos corredores. Sem dúvida, aquilo infundia medo. O que estava acontecendo foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. Se o comandante Robert Piché não conseguir chegar até o aeroporto, sua única opção é o oceano. Mas Piché não quer arriscar. Aviões não foram projetados para sobreviver à aterrissagem nas águas. Em 1996, um Boeing 767 ficou sem combustível ao largo da costa leste da África. Seus últimos momentos foram captados por um vídeo amador. Das 175 pessoas a bordo do jato da Ethiopian Airways, somente 50 sobreviveram. Sem controles vitais, o comandante Piché e o copiloto De Jager precisam mais do que nunca confiar um no outro. É difícil aceitar que um avião comercial vá ficar sem combustível. Com todos os dispositivos de controle, segurança e equipamentos, aquela tripulação enfrentou isso unida. Slats acionados e travados. O próprio projeto do avião evita que ele caia como uma pedra. Mesmo sem os motores, o deslocamento do avião lhe dá alguma sustentação. Ele está caindo rapidamente, mas ainda está voando. Pode me dar a velocidade de aterrissagem, por favor? Sem motores, sem flaps, velocidade ideal de aproximação é de 170 nós. É rápido demais. É. Mas a pista é bem longa. Mas ao final da pista há um penhasco bastante acentuado. Usando a potência disponível da turbina auxiliar, o comandante Piché força o avião a virar bruscamente, tentando fazê-lo perder um pouco de velocidade. O avião estava em um ângulo de quase 45 graus. Eu pensei que ele fosse virar completamente e mergulhar de bico. Pessoal, todos inclinados, segurem firme! Aguente! Pneus estourando! Meu Deus! Depois de estourar 8 pneus, o avião finalmente para no meio da pista. Todos a bordo sobrevivem. Ele aterrissou aquele avião com segurança.
E estourou apenas 8 dos 12 pneus. Ele salvou pessoas. Salvou a vida de 300 pessoas.